Durante séculos, a imagem de Lúcifer como o primeiro ser a rebelar-se contra o Criador foi aceita como um fato estabelecido. Pastores, escritores, teólogos e artistas construíram sobre essa figura a base para o entendimento do mal. Livros foram escritos, sermões pregados, músicas compostas. Mas e se isso estiver errado? E se o que aprendemos desde o início sobre a origem da rebelião celestial for apenas parte de uma história mais antiga e mais complexa? A resposta para essa pergunta está onde quase ninguém costuma olhar: nos espaços vazios entre os versículos, nas entrelinhas silenciosas das Escrituras, nas tradições esquecidas e nos textos que foram deixados à margem das versões oficiais. Não é necessário andar até muito longe para notar que a Bíblia nunca afirma de maneira direta que Lúcifer foi o primeiro a cair. Ela descreve a sua queda com detalhes marcantes, fala de sua arrogância, de sua beleza corrompida, de sua vontade de ascender acima do trono de Deus, mas não o apresenta como o início absoluto da rebelião. Esse silêncio é mais do que uma omissão. É uma porta aberta para uma investigação profunda e surpreendente sobre os bastidores do reino celestial antes mesmo da criação do homem. E a chave para essa investigação está na maneira como lemos o que está por trás das palavras e nas fontes que foram mantidas vivas por comunidades inteiras que preservaram tradições paralelas às narrativas dominantes. Existe uma série de personagens espirituais que aparecem nos escritos apócrifos, nos comentários rabínicos antigos e nos textos do período intertestamentário. Eles não são apenas nomes perdidos no tempo. São protagonistas de histórias de desvio, ruptura e julgamento que antecedem os relatos proféticos sobre a queda do querubim ungido. Para compreender o que isso significa, é preciso voltar aos tempos anteriores à humanidade, quando o mundo ainda não havia sido formado, mas o reino invisível já estava em movimento. A Bíblia registra que os filhos de Deus estavam presentes quando a criação do universo aconteceu. O livro de Jó fala de estrelas que cantavam, de seres que celebravam a obra do Criador. Já havia uma ordem estabelecida, havia funções atribuídas, havia hierarquia espiritual, mas havia também liberdade, e com ela, a possibilidade de escolha. É nessa liberdade que nasce o conflito. Nem todos os que foram criados permaneceram em fidelidade. O mal não se manifestou como um único ato, mas como uma série de desvios que surgiram em momentos distintos e por razões diferentes. Em vez de uma única queda grandiosa, como foi retratada na queda de Lúcifer, há sinais de múltiplas transgressões, fragmentadas no tempo e na motivação. Algumas marcadas pela vaidade, outras pela cobiça, outras ainda por um desejo de se apropriar do que não lhes fora concedido. A criação invisível foi palco de rupturas que precederam em muito aquilo que os profetas mais tarde descreveram com tanta força. Em textos como o livro de Enoque, o de Jubileus, e em diversas interpretações da tradição judaica, encontramos nomes como Azazel, Shemiasa e Samael. Cada um deles carrega traços únicos de rebelião. Cada um representa uma dimensão diferente do mal. E todos eles apontam para um mesmo princípio. A queda não começou com um só, nem de uma só forma. Essas narrativas, apesar de não fazerem parte do cânon bíblico oficial, ecoam temas que aparecem de forma discreta nos livros sagrados. A ideia de um abismo já existente, de um lugar de prisão espiritual anterior ao juízo final, aparece em Lucas e em Apocalipse. A existência de seres espirituais que abandonaram sua morada e foram aprisionados em cadeias eternas é mencionada nas cartas do Novo Testamento. Não são afirmações isoladas, são peças que, quando reunidas, desenham um panorama mais amplo do conflito espiritual que começou antes que a humanidade tivesse sequer sido formada do pó da terra. O que vamos examinar a partir daqui é esse pano de fundo oculto, essas histórias deixadas nas margens do discurso tradicional, mas que carregam implicações profundas para o entendimento do bem, do mal, da liberdade e do juízo. Cada personagem, cada evento mencionado a seguir faz parte de um cenário mais vasto,
uma realidade espiritual que se desenvolveu em silêncio antes da queda mais conhecida da história. Essa jornada não é apenas uma busca por informações esquecidas. É uma viagem ao coração do conflito invisível, onde cada fragmento recuperado revela algo sobre a estrutura do universo espiritual, a justiça divina e o papel da escolha mesmo entre os seres celestiais. Porque se o mal surgiu antes de Lúcifer, precisamos rever tudo o que sabemos sobre o início da história e, talvez, sobre o nosso próprio lugar nela. O silêncio que envolve as origens do mal nas escrituras canônicas abriu espaço para outras fontes se tornarem valiosas na investigação sobre o que ocorreu no céu antes da criação da humanidade. Dentre os nomes que emergem dessas tradições está Azazel, um ser cuja história revela muito sobre os primeiros desvios na ordem espiritual. Enquanto Lúcifer é amplamente conhecido por sua tentativa de exaltação, Azazel representa um outro tipo de transgressão, a contaminação direta da criação. O nome Azazel aparece discretamente na Bíblia, especificamente em Levítico, capítulo 16, dentro das instruções sobre o dia da expiação. Nesse ritual, 2 bodes eram escolhidos por sorteio. Um seria sacrificado ao Senhor e o outro enviado ao deserto para Azazel, levando simbolicamente os pecados da comunidade. Embora esse ato tivesse um propósito ritualístico claro, a simples menção do nome de Azazel em um contexto de purificação coletiva levanta questionamentos. Por que essa figura aparece vinculada a um rito de culpa e afastamento espiritual? Se esse tipo de investigação te interessa, já se inscreve no canal. Assim você acompanha tudo de perto e não perde os próximos conteúdos que revelam o que muitos nunca chegaram a explorar. Para entender melhor, é necessário recorrer a fontes antigas do período do Segundo Templo, especialmente o Livro de Enoque, texto que circulava amplamente entre judeus dos séculos antes de Cristo. Nele, Azazel é descrito como um dos líderes de uma rebelião celestial. Segundo o relato de Enoque, esse ser não buscou o trono ou o domínio, mas ensinou aos homens habilidades que os afastaram de Deus. Ele introduziu o conhecimento da guerra, como fabricar espadas, escudos, armaduras. Revelou segredos sobre metais e pedras preciosas. Incitou o uso de cosméticos, encantamentos e práticas mágicas. Isso não apenas corrompeu a criação, gerou uma nova cultura baseada no poder, na vaidade e na manipulação espiritual. O livro de Enoque, datado por estudiosos entre os séculos III e I a.C., descreve a intervenção divina diante dessa corrupção. O Altíssimo ordena ao arcanjo Rafael que capture Azazel, prenda-o e o lance em um deserto inóspito chamado Dudael. Ali, ele deveria permanecer em trevas, sob pedras cortantes, até o dia do juízo final. Essa punição é marcante porque antecede qualquer menção bíblica ao aprisionamento de Satanás. Enquanto o Apocalipse descreve o aprisionamento do dragão milênios depois, Azazel já havia sido sentenciado muito antes. O texto de Enoque não é apenas simbólico. Ele reflete a percepção, sustentada em tradições judaicas antigas, de que o mal se manifestou em diferentes formas e momentos. Azazel representa a corrupção do conhecimento, não apenas o saber em si, mas o uso desse saber contra a harmonia estabelecida. Ao oferecer aos homens meios de dominação, ele interferiu no curso da criação. Seu julgamento, severo e imediato, sugere que sua transgressão atingiu diretamente o centro do propósito divino. Curiosamente, o Novo Testamento também parece refletir ecos dessas ideias. Em Lucas, capítulo 8, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de espíritos. Esses demônios suplicam para não serem enviados ao abismo. O termo usado é abissos, o mesmo que aparece em Apocalipse 9, onde um anjo desce com a chave do abismo para libertar seres aprisionados ali. Isso mostra que o conceito de um local de aprisionamento espiritual já era reconhecido nos tempos de Cristo e sugere a existência de entidades que foram punidas muito antes da narrativa da queda de Lúcifer ser revelada nos livros proféticos.
Não há menção direta a Azazel nesses textos, mas a descrição de uma prisão antecipada para certos anjos que ultrapassaram os limites estabelecidos ressoa com o julgamento que lhe foi imposto segundo Enoque. Essa coerência entre textos distintos reforça a ideia de que a rebelião celestial não foi uniforme. Não houve um único traidor, mas diferentes manifestações de desvio, cada uma respondida com medidas proporcionais à gravidade da transgressão. O papel de Azazel também se alinha à percepção da maldade como algo que se infiltra lentamente na criação. Ele não liderou um exército contra Deus, não reivindicou adoração, mas inseriu sementes de destruição por meio da revelação de conhecimentos que deveriam permanecer ocultos. Essa forma de rebelião é mais sutil e, talvez por isso mesmo, mais perigosa. Não exige uma guerra declarada, apenas a distorção de um propósito. O julgamento de Azazel marca, portanto, uma linha divisória importante na história espiritual. Ele é apresentado como o primeiro a ser aprisionado, o primeiro a receber uma sentença que o isola até o dia final. Isso levanta outra questão relevante. Se ele já foi julgado, o que isso diz sobre a natureza do tempo espiritual? O julgamento de certos anjos parece ter ocorrido muito antes de qualquer manifestação visível do mal na Terra. Isso coloca o abismo como um espaço ativo, anterior à história humana. Em última análise, Azazel é mais do que uma figura mítica. Ele representa um momento em que o céu precisou reagir ao uso indevido da liberdade. Seu destino é um lembrete de que a justiça divina não espera o tempo dos homens. Ela age conforme a gravidade da ação. E ao revelar aos homens o que não lhes cabia conhecer, ele não apenas se afastou do Criador, arrastou consigo um mundo inteiro de consequências. A prisão de Azazel revela que a justiça divina não se restringe a grandes confrontos, mas também alcança as transgressões sutis, aquelas que corrompem o propósito da criação sem necessidade de confrontos declarados. No entanto, nem todas as quedas foram discretas. Há registros de uma rebelião que não partiu de um indivíduo isolado, mas de uma aliança formada por centenas de seres celestiais, movidos por desejos incompatíveis com sua natureza original. Entre os nomes associados a esse episódio, destaca-se Shemiasa, líder de uma coalizão que escolheu descer à Terra e alterar profundamente a ordem estabelecida. Se o conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, escreve Amém nos comentários. Isso mostra que você está acompanhando e ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Os registros mais antigos sobre esse evento estão reunidos no livro de Enoque, particularmente nos capítulos 6 e 7. Segundo esse relato, um grupo composto por 200 anjos fez um pacto solene no alto do Monte Hermon, comprometendo-se mutuamente a realizar um ato que sabiam ser proibido: unir-se fisicamente às filhas dos homens. O texto descreve que esses seres, ao contemplarem a beleza das mulheres humanas, foram dominados por um desejo que até então não fazia parte de sua existência. A decisão não foi impulsiva. Eles sabiam que descer ao mundo material e abandonar sua morada espiritual teria consequências definitivas. Mesmo assim, assumiram esse risco, não individualmente, mas em conjunto. Esse momento marca uma inflexão importante na história das transgressões espirituais. Aqui não há apenas um ser desobediente, mas uma estrutura inteira que rompe com seu papel original. Esses anjos, chamados em Enoque de vigilantes, tinham a função de observar e proteger. Sua queda, portanto, representou uma inversão do próprio propósito que lhes havia sido atribuído. Ao descerem, não só violaram os limites estabelecidos, como também deram origem a uma linhagem híbrida, os Néfilim. O livro de Gênesis, capítulo 6, menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e que delas geraram gigantes, os Néfilim. Esses seres são descritos como poderosos, homens de renome, figuras que influenciaram profundamente as sociedades da época. Embora o texto bíblico não entre em muitos detalhes, o relato de Enoque
amplia esse quadro, indicando que esses descendentes se tornaram opressores, corromperam os seres humanos e provocaram um ambiente de violência e decadência moral sem precedentes. A motivação por trás dessa queda é distinta da soberba atribuída a outros anjos. O que moveu Shemiasa e seus companheiros foi o desejo de experimentar o que lhes era proibido: o corpo, o prazer, o domínio sobre a carne. Essa é uma rebelião conduzida não pela busca de poder celestial, mas pela entrega ao instinto. Eles não buscaram se elevar, mas descer, assumindo para si uma natureza que não lhes pertencia. A gravidade dessa decisão é evidenciada pela reação divina. O texto de Enoque relata que os vigilantes ensinaram aos humanos segredos espirituais e técnicas ocultas que deveriam permanecer restritas. Sob sua influência, surgiram práticas de feitiçaria, astrologia, invocações e manipulações que desviaram os homens do caminho da justiça. A corrupção espiritual passou a se espalhar em proporção tão ampla que, segundo a narrativa, afetou até mesmo os animais, desfigurando o equilíbrio da criação. Esse cenário de degradação progressiva culmina naquilo que Gênesis descreve como o arrependimento de Deus, ao ver a maldade se multiplicando sobre a terra. A decisão pelo dilúvio surge, nesse contexto, como uma resposta à interferência dos vigilantes e à herança de destruição deixada pelos Nefilim. A purificação do mundo não visava apenas os homens, mas também as consequências de uma fusão antinatural entre o celestial e o terreno. O destino de Shemiasa e dos demais anjos que participaram desse pacto também é selado com rigidez. Conforme a narrativa apocalíptica de Enoque, eles foram aprisionados em trevas profundas, acorrentados em abismos intransponíveis, aguardando o julgamento final. Essa punição se alinha com as palavras registradas na carta de Judas no Novo Testamento, que menciona os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria habitação. O apóstolo afirma que esses seres foram reservados em prisões eternas, o que indica que o ato de descer não foi apenas simbólico, foi definitivo e sua consequência irreversível. A história de Shemiasa aprofunda a compreensão sobre as múltiplas camadas da rebelião espiritual. Não se trata apenas de um desafio à autoridade divina, mas de uma desfiguração da identidade. Esses seres não apenas desobedeceram, assumiram um papel oposto ao que lhes foi confiado, interferindo diretamente no curso da história humana. Sua escolha introduziu uma linhagem marcada pela opressão, distanciando a humanidade do plano original estabelecido pelo Criador. Essa dimensão coletiva e intencional da queda nos mostra que a ruptura da ordem celestial não se limita a atos individuais. Ela também pode surgir quando há um consenso, uma cumplicidade em torno de um desejo que não foi dado por Deus. A decisão desses anjos de descer, feita em acordo mútuo, manifesta um tipo de rebelião mais estruturada e estratégica. É a corrupção do coletivo, não apenas do indivíduo. O impacto dessa escolha permanece vivo no imaginário de diversas culturas antigas que relatam a existência de gigantes, semideuses e heróis de força sobrenatural. Ainda que esses registros assumam formas diferentes ao redor do mundo, a raiz dessa tradição pode estar justamente no episódio dos Nefilim, um eco distante da mistura proibida entre o sagrado e o terreno. A rebelião de Shemiasa e seus companheiros revelou que o desejo, quando cultivado fora do propósito original, pode se tornar uma força destrutiva, capaz de alterar a própria estrutura do mundo criado. Mas nem toda ruptura espiritual se manifesta por meio de transgressões visíveis ou pactos escancarados. Há caminhos de oposição que não envolvem armas ou alianças, mas se revelam no sussurro, na sugestão, na dúvida plantada com precisão. Entre todas as figuras envolvidas nas histórias de queda, há uma cuja presença é marcada por essa estratégia velada. Seu nome é Samael. Diferente de Azazel, que corrompeu ao compartilhar segredos proibidos, ou de Shemiasa, que liderou um movimento coletivo para habitar entre os homens, Samael atua à margem,
ocupando um espaço ambíguo entre a acusação e a tentação. Sua trajetória, embora não seja descrita com riqueza de detalhes nos textos canônicos, aparece com frequência nas tradições rabínicas, no Talmude, na literatura mística judaica e em interpretações que remontam à antiguidade. Nessas fontes, Samael é muitas vezes identificado como o anjo da morte, o acusador oficial diante de Deus e, em algumas tradições, até mesmo como o espírito que guiou a serpente no Éden. Essa associação não é apenas simbólica. Em algumas leituras, ele seria a mente por trás da proposta feita à mulher, questionando a ordem divina com insinuações cuidadosamente elaboradas. Foi assim que Deus disse? A pergunta registrada em Gênesis não carrega apenas dúvida, mas intenção. Trata-se de uma tentativa de relativizar a autoridade do Criador, sugerindo que havia algo a ser escondido, algo negado à criatura humana. Essa atuação sutil diferencia Samael dos demais seres que caíram. Ele não abandonou seu posto de imediato, nem desafiou diretamente o trono celestial. Em vez disso, manteve-se em operação, circulando entre o céu e a terra, influenciando sem se exibir. Sua função como acusador é mencionada de forma indireta no livro de Jó, onde é dito que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e entre eles veio Satanás. Ainda que o nome Samael não apareça no texto, a função descrita, interrogar, desafiar, questionar a fidelidade dos homens, reflete o papel que lhe é atribuído nas tradições hebraicas. Ao contrário das figuras que foram removidas do convívio celestial, Samael continua atuante. Ele aparece como aquele que não apenas denuncia, mas que provoca, testa e induz. Em algumas interpretações, seu nome está ligado à raiz hebraica de veneno, ou cegueira de Deus, termos que reforçam seu papel como agente de oposição, mas também de execução da justiça. Essa ambiguidade tem fascinado estudiosos por séculos, pois ele representa um tipo de adversário que opera dentro dos limites permitidos. Não lidera exércitos de anjos caídos, mas interfere nas decisões humanas, no curso das ações e na integridade dos corações. Essa forma de atuação levanta uma questão relevante. É possível rebelar-se sem violar frontalmente os mandamentos divinos? A figura de Samael sugere que sim. Sua função parece ser a de levar a criação até o limite da escolha. Ele não obriga, apenas insinua. Não comanda, apenas sugere. Seu método não é o da força, mas da manipulação. E é justamente por operar dessa forma que sua presença permanece difícil de identificar com clareza nos textos tradicionais. Ele não surge com brilho, nem com estardalhaço. Está sempre nos bastidores, influenciando os acontecimentos com aparente legitimidade. A literatura mística judaica muitas vezes o retrata como um anjo com acesso à presença divina, mas cuja atuação caminha na fronteira entre o serviço e a oposição. Há registros que o associam à serpente, ao tentador, ao executor da pena de morte espiritual. Em certos momentos, ele parece agir sob ordem, como parte de um plano maior. Em outros, revela intenções próprias, revelando uma tensão constante entre a justiça e a corrupção. Essa duplicidade o torna ainda mais perigoso. Ele não foi aprisionado como os outros. Continua livre, ativo, em função. E talvez seja justamente essa liberdade que o torna mais eficaz. Ao considerarmos sua atuação desde os primeiros capítulos da narrativa bíblica, percebemos que a queda, nesse caso, não se dá por ruptura, mas por infiltração. Samael não quebra os mandamentos de forma explícita, mas propõe outras formas de interpretá-los. Ele não busca o domínio sobre o céu, mas a instabilidade da terra. Seu foco está em desestabilizar a criação, não pela força, mas pelo discurso. Ele representa o tipo de mal que não se apresenta como inimigo, mas como conselheiro. Não questiona a existência de Deus, mas a confiabilidade de suas instruções. O Novo Testamento traz ecos dessa atuação. A carta aos Hebreus afirma que o diabo tinha o poder da morte, o que remete diretamente ao papel tradicionalmente atribuído a Samael. Já em Apocalipse, é descrito como o acusador que foi lançado fora,
aquele que acusava os irmãos dia e noite diante de Deus. Embora não haja menção direta ao nome, os paralelos são inegáveis. Samael é, portanto, uma figura que se sustenta na tensão entre o céu e o inferno, entre a lei e a transgressão, entre a presença e a resistência. Sua rebelião não é marcada por um ato, mas por um estado constante de oposição. Ele não caiu como os outros. Permaneceu. E por permanecer, influencia mais do que se imagina. Ele não precisa da guerra, nem de seguidores declarados. Basta-lhe a dúvida, a insinuação, a constante contestação do que foi estabelecido. E talvez por isso, seja um dos personagens mais intrigantes de toda a tradição espiritual. Até aqui, observamos como seres espirituais distintos se desviaram do propósito original, cada um à sua maneira. Uns corromperam por desejo, outros por ousadia, outros ainda por insinuação. Mas entre todos os nomes que emergem desses relatos, há um que se tornou símbolo por excelência da rebelião: Lúcifer. Sua figura atravessa séculos como arquétipo da queda, e não apenas por ter se rebelado, mas pela forma como sua vaidade e ambição se converteram em um símbolo universal da separação entre a criatura e o Criador. Diferente dos demais, Lúcifer não surge no início do Gênesis, nem nos primeiros registros das tradições judaicas extrabíblicas. Sua história é construída a partir de fragmentos encontrados nos livros proféticos, especialmente em Isaías e Ezequiel, escritos séculos depois das narrativas da criação e da queda do homem. Essa ausência nas páginas iniciais da Bíblia é por si só significativa. Quando o profeta Isaías fala da queda do filho da alva, ele não apresenta uma origem detalhada, mas parte de um julgamento em andamento. A pergunta, "Como caíste do céu, ó estrela da manhã?", soa como a constatação de algo já consumado, como se o evento fosse tão marcante que não exigisse explicações introdutórias. Isaías capítulo 14 descreve um ser que desejou ascender acima das estrelas de Deus, estabelecer seu trono nas alturas e ser semelhante ao Altíssimo. A linguagem é poética, simbólica, e está inserida num oráculo contra o rei da Babilônia. No entanto, a tradição cristã interpretou esse trecho como uma alusão velada à queda de uma entidade espiritual. A associação com Lúcifer surge da tradução da Vulgata Latina, que utilizou o termo Lucifer, portador da luz, para descrever esse ser. A partir daí, o nome foi perpetuado na teologia ocidental como referência direta ao anjo caído. No livro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos outra descrição, agora direcionada ao rei de Tiro. O texto fala de um querubim perfeito, criado em beleza e sabedoria, que caminhava entre as pedras afogueadas no Éden e que, em determinado momento, corrompeu-se por causa de seu esplendor. Novamente, apesar de estar inserido em um julgamento profético contra um governante humano, o conteúdo ultrapassa as características de qualquer rei terreno. A descrição toca dimensões espirituais, sugerindo que o profeta está tratando de algo maior do que uma figura política. Esse querubim é apresentado como alguém que não apenas caiu, mas que foi expulso da presença divina por ter permitido que a iniquidade se instalasse em seu interior. Não há referência direta ao nome Lúcifer nesse texto, mas a semelhança com a descrição de Isaías, aliada à tradição exegética acumulada ao longo dos séculos, permitiu a formação de um retrato coeso do ser que se rebelou por orgulho. O que diferencia Lúcifer dos outros seres espirituais mencionados até aqui é a natureza da sua transgressão. Azazel corrompeu por meio do ensino proibido. Shemiasá caiu por desejo carnal. Samael seduziu com a dúvida. Lúcifer, por outro lado, não desceu. Ele quis subir. Sua falha não se deu pela busca do prazer, mas pela ambição de ultrapassar os limites de sua posição. Ele não se contentou em refletir a glória do Criador, quis tomá-la para si. Essa inversão de propósito é o que dá à sua queda um peso simbólico tão grande. O ser mais belo, mais sábio, mais próximo da presença divina,
ao invés de guardar seu posto com reverência, desejou ocupar o lugar de quem o criou. Seu erro não foi de ação, mas de intenção. Ele não precisava agir para cair. Bastou o pensamento. A corrupção começou dentro, silenciosa, alimentada pela contemplação de si mesmo. Ao longo dos séculos, a imagem de Lúcifer foi sendo refinada, não apenas nas doutrinas religiosas, mas também na literatura, na arte e na cultura popular. Tornou-se o emblema da rebelião consciente, do rompimento deliberado com a ordem celestial. E essa representação tem fundamentos sólidos nos textos proféticos que o mencionam, ainda que o façam de forma indireta. Outro ponto relevante é que, ao contrário de Azazel e Shemiasa, que foram imediatamente aprisionados, Lúcifer não é retratado como alguém já julgado em definitivo no tempo dos profetas. Sua ação se estende. Ele ainda opera, influencia, interfere no mundo. O Novo Testamento o descreve como o acusador, o tentador, o enganador. Pedro o compara a um leão que ruge ao redor, buscando a quem devorar. Paulo o chama de príncipe das potestades do ar. João o identifica como o dragão, a antiga serpente, o enganador de toda a terra. Essa permanência ativa o distancia dos outros personagens analisados anteriormente. Enquanto alguns foram removidos da cena espiritual após suas quedas, Lúcifer permanece em movimento. Ele não está preso, mas presente. Seu juízo, segundo o livro de Apocalipse, virá em um momento determinado, quando for finalmente lançado no lago de fogo. Até lá, seu papel continua sendo o de oposição direta, clara, mas ainda não contida. Se a queda de Azazel trouxe conhecimento destrutivo e a de Shemiasa desencadeou uma linhagem corrompida, a de Lúcifer inaugurou uma tentativa de subverter a própria hierarquia divina. Ele não introduziu práticas ocultas, nem se envolveu com o mundo físico. Sua luta foi travada no campo da autoridade. Ele queria o trono. Queria ser como Deus. E esse desejo, por si só, foi suficiente para que a harmonia do céu fosse rompida. Diante de tantos fragmentos revelados, torna-se impossível reduzir a origem do mal a um único nome ou momento. O conflito nos céus não foi um ato isolado, mas um desdobramento de vontades, escolhas e desvios que se manifestaram de formas distintas. Cada queda exposta não apenas amplia o entendimento sobre a realidade espiritual, mas também desafia nossa percepção sobre justiça, liberdade e propósito. Talvez o maior mistério não esteja apenas em quem caiu primeiro, mas no silêncio que cerca o porquê de cada queda. Esse silêncio, longe de ser vazio, pode ser o convite mais profundo para buscarmos aquilo que só é revelado a quem insiste em perguntar. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio. Se você chegou até aqui, já sabe o quanto esse tema nos convida a refletir com mais profundidade. Para continuar acompanhando conteúdos que ampliam a visão sobre o invisível, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos. Aproveita e deixa o like. Isso ajuda muito a manter o conteúdo relevante. Em breve, vamos seguir explorando outras camadas dessas histórias ocultas. Te encontro no próximo.